Tivemos um pequeno problema técnico, mas graças ao nosso bom Deus conseguimos nos conectar e eu quero lhe dar as boas-vindas ao nosso culto dessa noite. Queria convidá-lo a ler a palavra de Deus no Salmo de número 15. Abra sua Bíblia, Salmo de número 15. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que bênção, não é? Este salmo. Então, com ele no nosso coração, na nossa mente, quero convidar você a orar, a buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos ser gratos ao Senhor, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e vamos interceder uns pelos outros diante do Senhor. Ore comigo. Pai, muito obrigado essa noite, a oportunidade de estarmos aqui para adorar o Senhor. Obrigado porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo, para o bem dos que buscam ao Senhor, dos que servem ao Senhor. Pai, queremos confessar os nossos pecados ao Senhor. Pecados que cometemos por palavras, pensamentos e ações. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a servi-lo na beleza da sua santidade. Colocamos o nosso país em tuas mãos, colocamos o teu povo em tuas mãos e pedimos misericórdia, pedimos livramento, pedimos cura, pedimos graça e pedimos que essa noite receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração e nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, quero convidá-lo a louvar ao Senhor conosco. Vamos bendizê-lo em nome do Senhor Jesus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos o Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentar
Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Não fica bem, a gente passa bem o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Que bênção, hein? Barnabé, um homem de Deus. Queridos, eu queria dar-lhes as boas-vindas. Dar as boas-vindas a você, membro da nossa igreja, a você congregado, a você que nos assiste desde que estamos online. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Sinta-se agora, neste momento, aí no seu lar, também na casa de Deus. Tá junto conosco para adorar o Senhor. Queria dar-lhe algumas informações também sobre a nossa igreja. Primeira é que às quartas-feiras, às 19h30, aqui pelo Facebook, nós estamos tendo a nossa reunião de oração. Nós lemos um texto do Evangelho de Marcos, explicamos esse texto e aplicamos em nossas vidas. E queremos convidar você a participar conosco para orarmos, adorarmos o Senhor e também estudarmos a sua palavra. Aos domingos pela manhã, nós estamos estudando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, às 9h, também aqui pelo Facebook, sobre o tema Igreja Acolhedora. O tema do domingo que vem é Uma Igreja Acolhedora age como um corpo. O texto para memorização é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Memorize esse versículo. Hoje ainda não colocamos as pessoas que memorizaram o de hoje, né, que era Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas logo depois do culto, então, publicaremos não somente
as pessoas que memorizaram de hoje, mas também as fotos dos cultos de hoje. Então, se você ainda não mandou sua foto, aquela foto que a gente tira com o celular, não é? Então, manda essa foto, não é? E a gente vai compartilhar. Eu estava esquecendo o nome daquela foto que a gente tira assim com o celular, é selfie. É selfie, tá bom? Uma outra informação é que a partir do domingo que vem, no primeiro domingo de junho, dia 7, estarei pregando na carta de Paulo aos Romanos. O mês todo de junho vou falar sobre Romanos, tá bom? Comunhão, família, discipulado e mutualidade. Sempre às 19 horas, porque nós pretendemos voltar domingo que vem aos nossos cultos, se for a vontade de Deus. Se não, 19 horas e 30 minutos aqui pelo Facebook. Queria convidá-lo também a dedicar sua vida e seus bens ao Senhor, tá bom? A igreja estava fechada durante esse período, possivelmente semana que vem a gente vai reabrir, mas só aos domingos, à noite, mas nós precisamos dos seus dízimos e de suas ofertas, é responsabilidade dos membros e congregados da igreja, não dos visitantes, das pessoas que gostam do Evangelho. Fiquem à vontade, não se sintam constrangidos. Mas você que é membro da igreja, você pode contribuir. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7 é o texto em que nós nos colocamos para falar um pouco sobre contribuição. Se você vai fazer uma transferência, um TED, um DOC, um depósito, a nossa conta é no Sicoob, o nosso banco o número do banco Sicoob é 756, o número da agência é 4264 e o número da nossa conta corrente da Igreja Batista do Livre-Arbítrio, é 518808. Fique à vontade para fazer a sua oferta. Algumas informações ainda sobre a volta do nosso culto presencial. Tem algumas coisas importantes que precisamos pensar. A primeira coisa é, antes da volta, dia 6, sábado que vem, nós vamos precisar fazer uma limpeza geral. Por isso você vai precisar trazer a sua máscara, tá bom? Vai trazer a sua máscara, mas você precisa confirmar a presença, que você vai estar a partir das 8 horas da manhã. Se você não pode pegar peso, não pode fazer nenhum trabalho pesado, venha para ajudar no café, para dar um ânimo para os irmãos. Venha, vamos estar juntos aqui na limpeza geral da igreja. Uma outra coisa é que precisamos seguir as regras de segurança sanitária na volta do nosso culto no dia 7, domingo que vem, às 19 horas. Ele não será às 19h30, será às 19 horas, porque não temos culto no domingo, apenas escola dominical, mas ele será online, então 19 horas. Então não esqueça, traga a sua máscara, tá bom? Segundo, quando você chegar no templo, quando você chegar para adorar a Deus, não deixe de higienizar as suas mãos com álcool gel que vai estar na entrada. Se você precisar ir ao sanitário, lave bem as mãos, dê a descarga direitinho, higienize sua mão com álcool gel quando voltar ao templo. E quando você adentrar o templo para a adoração, os bancos estarão em posições de distanciamento. Então, escolha um banco com sua família, sente-se lá para adorar o Senhor. Vai ser uma bênção adorarmos o Senhor a semana que vem. Não se esqueça, às 19 horas nós teremos o nosso culto domingo, se for a vontade de Deus. Domingo também é ceia do Senhor. Eu queria convidá-lo a participar conosco do nosso culto de domingo, dia 7 de junho, além de marcar a volta do culto presencial, será a ceia do Senhor para a glória de Deus. Queria convidá-lo para estar conosco. Vamos continuar nossa adoração com louvores. Nós vamos cantar 2 cânticos e depois o irmão Valdinei vai fazer uma apresentação especial no sax e vamos ouvir a palavra de Deus. Tantas lembranças e tanta emoção quando olhamos para trás, momentos tristes e de alegria nos unem como irmãos. Para sempre amigos nós vamos ser, e mesmo em
tal qual o rio que corre pro mar, no rumo certo a seguir. Você esteve ao meu lado até o fim, me ajudando a vencer. Pra sempre amigos nós vamos ser, e mesmo em meio a fortes tempestades, jamais iremos nos separar. Amigos vamos ser. E quando a luta vier, sozinho não vai estar, pois juntos vamos permanecer, e mais fortes vamos ser. Iremos sempre nos ajudar, pra sempre amigos nós vamos ser, e mesmo em meio a fortes tempestades, jamais iremos nos separar. Amigos vamos ser, pra sempre amigos vamos ser. Tantas lembranças, tanta emoção, amigos vamos ser. Amigos vamos ser. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel.
Que bênção, não é? Louvar o Senhor. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós podemos louvar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, não é? Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado talentos, Deus tem nos dado dons para podermos louvar o seu nome. Eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 a 36. Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 36. Tá? Abra sua Bíblia, você pode acompanhar aí. Vai ser até o 37, tá bom? Leiamos a palavra do nosso Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu queria convidá-lo a orar comigo para nós meditarmos na palavra de Deus essa noite sobre o tema Barnabé, seguidor de Jesus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Dá-nos agora iluminação e graça para podermos expor essa palavra e depois aplicarmos em nossas vidas, de modo que possamos nos tornar cada dia, cada momento da nossa vida, seguidores verdadeiros do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, traga salvação e edificação também essa noite à nossa reunião, em nome de Jesus. Amém. Querido, o nome Barnabé aparece em 4 livros da Bíblia, inclusive mais de 20 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Este homem chamado Barnabé teve uma influência positiva entre os cristãos primitivos e serve, na verdade, como excelente exemplo para qualquer pessoa, seja ela quem for, que deseja servir a Deus e servir aos outros corretamente. Hoje nós vamos considerar alguns fatos importantes da vida de Barnabé nesse texto que fala sobre a comunidade cristã. Nesse texto que fala sobre a comunidade cristã, nós vemos muito claramente que já havia uma multidão dos que creram, diz aqui, na palavra de Deus, e eles tinham apenas um coração, uma alma. Isso quer dizer, havia unidade de coração, de pensamento, unidade de propósito, e eles compartilhavam o que tinham uns com os outros, e também o texto é enfático no versículo 33, dizer que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Por que ele diz com grande poder? Porque não era apenas a palavra falada dos apóstolos, mas era aquilo que acontecia na vida das pessoas, a transformação que Jesus realizava na vida das pessoas. Ele transformou pessoas de forma poderosíssima, curou pessoas, ressuscitou os mortos, e os apóstolos davam testemunho disso, e também pelas mãos dos apóstolos era dado esse testemunho. Uma coisa interessante, o versículo 33 diz que em todos eles havia abundante graça, e não havia necessitado entre eles, e eles pegavam o que tinham,
suas ofertas, seus dízimos, a sua contribuição e depositavam aos pés dos apóstolos, e isso era usado para a manutenção, para a ajuda a todos os que precisavam. E o texto fala sobre esse homem Barnabé. Diz que ele tinha um campo e ele vendeu esse campo, ele vendeu essa propriedade, possivelmente em Chipre, que ele era de lá, e ele estava em Jerusalém servindo a Deus com os apóstolos, e este homem depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não fala a quantia, mas diz que foi a quantia pela qual ele vendeu a sua propriedade. Então hoje eu disse, vamos considerar alguns fatos importantes da vida de Barnabé. Primeiro fato é que Barnabé foi generoso. A primeira citação do nome deste homem diz que ele vendeu um campo e doou dinheiro para ajudar os irmãos necessitados na igreja em Jerusalém. Queridos, Barnabé foi um dos primeiros convertidos da igreja do primeiro século. Mas um convertido de verdade. Conheci um pastor que dizia o seguinte, que uma das coisas pelas quais nós identificamos nas pessoas que se convertem é o fato de que elas se tornam generosas, elas se tornam liberais em contribuir, elas abandonam a avareza. Esse pastor dizia assim, você conhece um crente que realmente é convertido quando ele não tem amor ao dinheiro, quando ele não tem amor às coisas desse mundo, quando ele é generoso. Quando um crente, quando uma pessoa realmente se converte, o seu bolso também se converte, dizia aquele pastor. Isso aconteceu com Barnabé. Veja, ele vendeu o que tinha e ele fez uma doação das suas coisas para ajudar os irmãos. Barnabé era generoso, mas não só na área da contribuição financeira. Ele era generoso com as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Por isso, segunda característica, segunda coisa a considerar na vida de Barnabé, é que ele consolava os irmãos. Atos capítulo 4, versículo de número 36, diz claramente, olha lá, que o nome dele era José, simplesmente José. Mas os apóstolos lhe deram o sobrenome de Barnabé. Os apóstolos o apelidaram pelas suas qualidades. Chamaram ele de filho de exaltação ou filho de consolação. Porque o termo que é usado para exortação é o mesmo termo que é usado para consolação. Então, 4:33, 36 relata um fato importante. O nome original de Barnabé foi José, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, filho de consolação, filho de exortação, porque ele ajudava as pessoas também. Ele não era apenas generoso financeiramente, mas ele ajudava as pessoas com a sua vida, com o amparo, com conselhos, com oração, com instrução na palavra de Deus. Terceira coisa que eu queria considerar sobre a vida de Barnabé é que Barnabé deu oportunidade para pessoas quando os outros não confiavam nelas. Há dois episódios interessantes que ilustram este aspecto do trabalho consolador, exortativo, discipulador e de mutualidade na vida de Barnabé. Veja, uma das pessoas a quem ele ajudou e muito deu a mão foi o apóstolo Paulo. Paulo, quando não era convertido, a Bíblia diz que era um perseguidor da igreja. Mas quando ele se converteu, ele se tornou um pregador do evangelho. E as pessoas de início não acreditaram na sua conversão, pensavam que era um truque, pensavam que ele estava querendo se infiltrar na igreja para destruir a igreja por dentro. Mas Barnabé viu em Paulo conversão. Viu nele marcas de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão. Vamos ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 26 a 30. Você pode abrir a sua Bíblia e você pode ler aí a palavra de Deus comigo. Atos, capítulo 9, de 26 a 30. Escute o que diz a palavra de Deus.
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem? Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, ou seja, que ele estivesse de fato seguindo a Jesus, que de fato ele tivesse se convertido. Agora veja o 27. Mas Barnabé, filho de consolação, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarse. Agora, veja o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quando Paulo se converteu, a igreja tinha paz. Porque Paulo era o perseguidor da igreja. Era alguém que estava liderando a marcha do inferno para destruir a vida dos irmãos. Mas Jesus o salvou. De início ninguém acreditou nele. Mas Barnabé acreditou. Lhe deu um voto de confiança. Lhe deu uma oportunidade. E a igreja confiou em Barnabé. E não quebrou a cara. Barnabé não os decepcionou. Paulo realmente havia se convertido. E passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Foi o pai das missões mundiais da sua época e até hoje é um exemplo de missionário. Fundou a maioria das igrejas do Novo Testamento. Porque alguém confiou nele quando ele se converteu. Mas um outro exemplo de que Barnabé realmente ajudava as pessoas e dava oportunidade a elas, foi com Marcos. Ou João Marcos, aquele rapaz que sua mãe se chamava Maria e tinha uma casa, um grupo de oração na igreja ou na casa dela. Havia um culto de oração lá, havia um ponto de pregação lá. Esse Marcos foi aquele que serviu ao Senhor junto com Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Mas que desistiu. Era jovem, teve algumas dificuldades, voltou para casa. Mas Barnabé não o desamparou. Atos capítulo 15, versículos de 37 a 39. Veja o que a palavra de Deus diz quando Barnabé deu um apoio a João Marcos, ou a Marcos, capítulo 15, versículos de 37, ou vamos ver no 36 ao 39. Veja, 36 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Depois da primeira viagem missionária, Paulo resolveu voltar para ver o trabalho que tinha feito, colocar algumas coisas no lugar, fazer alguns ajustes, fazer a obra de Deus de edificação e de doutrinamento, e ele convidou Barnabé para ir com ele. E olha o versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, aquele que havia desistido no início de ir com eles. Mas Paulo, 38, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Veja que coisa interessante. Paulo não queria confiar em Marcos. Mas Barnabé, que havia confiado em Paulo quando ninguém confiava, confiou em Marcos também. Deu-lhe uma nova chance
uma nova oportunidade. E agora Marcos se tornou um novo missionário. Fez uma obra com êxito. É tanto que em 1 Timóteo, no final da vida de Paulo, quando ele estava perto de entregar a sua vida, perto da sua morte, ele mandou trazer Marcos, porque Marcos lhe seria útil. Veja que coisa interessante. O trabalho de Barnabé foi também dar oportunidade para as pessoas quando os outros não confiavam nelas. Aqui diz que Paulo e Barnabé discutiram bastante, eles tiveram uma desavença grande e cada um foi fazer a obra de Deus em um lugar diferente. Eles não dividiram a igreja. Eles simplesmente foram pregar o evangelho em regiões diferentes. Não diz aqui, Paulo dividiu a igreja, Saulo dividiu a igreja, pegou os irmãos da igreja e de outra igreja. Não, eles simplesmente não concordaram em levar uma pessoa. Paulo não concordava e Barnabé queria dar uma nova oportunidade, como tinha dado a Paulo também. Então, Barnabé insistiu em levar Marcos e Paulo convidou a Silas. E você vê aqui, eles foram fazer a obra de Deus. Que maravilha! Mas essa desavença não ficou no coração deles. Não ficou rancor e nenhuma animosidade. Depois daquilo, eles continuaram fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus. Quarta coisa que eu queria compartilhar com você sobre Barnabé é que Barnabé se dedicou à divulgação do Evangelho. Dedicou-se de tempo integral. Quando a igreja em Jerusalém ouviu da conversão de muitas pessoas em Antioquia da Síria, mandou Barnabé. Veja, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 22. Capítulo 11, versículo de número 22. Tá? 11 de 22. Eu vou ler do 19 ao 22, porque aí a gente tem uma visão, você tem uma visão geral, que na minha mente é essa visão que aparece. Mas talvez você não conheça esses versículos. Então, 11 de 19 a 22. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, a perseguição depois do apedrejamento e morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, senão somente aos judeus, a palavra. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o Evangelho agora deixou de ser exclusivista, deixou de ser uma proclamação apenas para judeus e passou a ser uma proclamação para todas as pessoas, no início aqui da igreja. Mas é o que é o Evangelho, ir por todo mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas. E diz o seguinte, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Veja, crendo se converteram. Fé e conversão andam juntos. E diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Que coisa maravilhosa! Barnabé era um homem de confiança e um homem que tinha os pés no chão, e então eles enviaram Barnabé para chegar ali, ver o que estava acontecendo, se precisasse colocar alguma coisa em ordem, colocar, doutrinar os irmãos, encaminhá-los à verdadeira fé em Jesus, se alguns não estavam seguindo ela como deveria ser pelo Evangelho. Agora, mais tarde, Barnabé e Paulo foram enviados numa viagem missionária para pregar e começaram em Chipre, a ilha onde Barnabé havia nascido. Veja, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Veja o que diz aí na sua Bíblia a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, a Bíblia chama ele de profeta e de mestre. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, com laço de Herodes, o tetrarca e Saulo. Veja que eles ainda usam o nome aqui de Paulo como Saulo. Diz aqui, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Veja que coisa maravilhosa. Barnabé, um homem que era de confiança, um obreiro de tempo integral, que dedicou sua vida ao Senhor. Não era um homem avarento, era um homem que amava a obra de Deus, era liberal em contribuir e ajudar as pessoas. Um homem que conseguia enxergar, por discernimento que vem do Senhor, os verdadeiros convertidos. Por isso foi enviado para Antioquia e depois foi enviado como missionário com Paulo. Mas olha, uma outra coisa que eu quero compartilhar sobre Barnabé é que Barnabé não era perfeito. Talvez eu falando aqui você esteja imaginando, puxa vida, hein? Barnabé era um cara perfeito. Não, Barnabé não era perfeito. Ele era um pecador. Apesar de ser um excelente exemplo, meus irmãos, Barnabé era humano e capaz de errar. Mas até a maneira que Paulo comenta sobre uma falha deste homem sugere que não tenha sido comum. Quer dizer, ele não vivia na prática do pecado, ele não vivia na prática do erro, ele não vivia se equivocando o tempo todo. Não era comum esses erros na vida de Barnabé. Mas como ele era pecador, isso aconteceu. Quando Pedro se separou dos gentios em Antioquia, outras pessoas foram influenciadas pelo erro de Pedro, que foi negligenciar a comunhão dos irmãos por uma doutrina herética, por uma doutrina que estava querendo atrapalhar a vida da igreja, que era acrescentar a obra de salvação, a obra de justificação, às práticas da lei, como circuncisão, como o lavar das mãos para as refeições, não no sentido que nós fazemos hoje, mas no sentido cerimonial, a guarda das festas no sentido cerimonial também. E neste momento, lá no livro de Gálatas, diz Paulo que Barnabé foi influenciado. O texto diz assim que outros foram influenciados por seu erro. Veja, o versículo 2 e 13 da carta de Paulo aos Gálatas. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé foi enganado por isso. E então, quando Paulo repreendeu lá em Gálatas publicamente a Pedro, Barnabé reconheceu o seu erro. É tanto que não cita mais o erro de Barnabé naquele momento. Porque entendemos, por analogia, que Barnabé reconheceu e voltou a servir ao Senhor corretamente. Que a salvação é pela graça mediante a fé. Esse relato sobre Barnabé e sobre o seu erro nos ensina uma lição importante, meus irmãos. Qualquer um de nós pode ser induzido ao erro se não ficar sempre atento. Por um descuido, Barnabé quase que caía na heresia dos judaizantes. Mas, com a repreensão de Paulo a Pedro, Barnabé voltou à fé genuína. José Barnabé, não é? José, o exortador, José, o consolador, não é? José Barnabé, filho de exortação, filho de consolação, deixou um excelente exemplo por meio de uma vida dedicada ao Senhor e aos outros homens. Seguia Jesus e ensinava os outros a andarem no mesmo caminho. Barnabé é um dos exemplos da Bíblia a ser seguido. E quando se trata de mutualidade, aí sim, porque Barnabé foi um amigo de verdade daqueles cristãos do primeiro século. Há um texto, meus irmãos, que fala das qualidades de Barnabé, que gostaria de compartilhar com você. É Atos capítulo 11, versículos 23 e 24. Nós lemos do 19 ao 22, agora há pouco. Vamos ler o 23 e o 24. Vamos ler 22, 23 e 24, tá bom? 22, 23 e 24. Diz aí: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram a Barnabé até Antioquia. Esse é o 22, tá? 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração,
permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você veja um texto aí, eu grifei eles, tá bom? Veja, enviaram a Barnabé, alegrou-se, exortava, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Queridos, além de deixar claro que Barnabé era um homem de confiança, diz o texto aqui, enviaram a Barnabé, então ele era um homem de confiança, eles não iam mandar uma pessoa que não fosse de exclusiva confiança, que não fosse firme, que não fosse um crente maduro, que não fosse um crente que eles pudessem, então, acreditar de todo o coração, era a igreja do Senhor, era o trabalho missionário, eles tinham que confiar de todo o coração na palavra e na avaliação dessa pessoa, tem que ser uma pessoa que tinha discernimento. Então, Barnabé, eles enviaram Barnabé era um homem de confiança da igreja e dos apóstolos. Mas, além disso, ele era um homem que se alegrava com a graça de Deus. O texto diz, alegrou-se, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Era alguém que se alegrava com o reino de Deus, se alegrava com a obra de Deus, do modo como ela estava sendo feita pelos apóstolos e por aqueles irmãos. Os irmãos que estavam lá estavam fugindo da perseguição, não tinha nenhum pastor ordenado, não tinha diácono lá no meio. Ora, não tinha presbíteros, possivelmente, ainda naquele meio lá. Eram os irmãos que fugiam da perseguição. Então Barnabé foi lá e se alegrou com a obra de Deus na vida daqueles irmãos. Isso é uma capacidade extraordinária na vida de uma pessoa, alegrar-se com a obra de Deus feita através de outra pessoa. Olha, nós precisamos aprender com Barnabé. Diz o texto que ele exortava, diz o texto, se alegrava com a graça de Deus, e era preparado para o ensino, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele não somente se alegrava com a obra que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas. Barnabé exortava os irmãos a permanecerem firmes. Como que ele fazia isso? Falando mal dos apóstolos, falando mal do apóstolo Paulo, falando mal de Marcos, que tinha desistido, criticando a organização da igreja na hora do serviço que era feito para a contribuição em relação às viúvas, se metendo nos negócios da igreja. Ele não era apóstolo. Era assim que Barnabé exortava os irmãos? Isso não gera firmeza na vida de ninguém, na verdade. Antes desvia os irmãos e os afasta da obra de Deus. Mas diz o texto aqui, Barnabé exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O que ele fez? Ele ensinou aos irmãos as doutrinas do Evangelho. Ele ensinou aos irmãos o que significa servir de verdade a Jesus. Na verdade, ele discipulou aquelas pessoas. Que coisa maravilhosa. Barnabé, um exemplo a ser seguido, um seguidor do Senhor Jesus. Mas o texto diz ainda que Barnabé era um homem bom. Barnabé era um homem bom. Veja, além de dizer que era um homem de confiança, que se alegrava com a graça de Deus e que era preparado para o ensino, ele era um homem bom. É o testemunho das Escrituras. O que é um homem bom para você? Às vezes a gente diz de algumas pessoas, fulano é uma pessoa boa, ciclano é uma boa pessoa, aquela senhora é uma boa mulher, aquele rapaz é um bom rapaz, aquele senhor é um bom marido. O que a Escritura quer dizer quando diz era homem bom? Bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus. É um dos atributos que Deus tem e Ele nos deu. Bondade faz parte das características do fruto do Espírito. Barnabé manifestava em sua vida o fruto do Espírito. Esse fruto, bondade, que vem diretamente de Deus. Esse é um testemunho das Escrituras. Olha, nós reconhecemos essa qualidade na vida das pessoas como? Quando elas são honestas,
quando elas falam a verdade, quando elas não têm duas conversas, quando elas são amigas de verdade, quando elas estão conosco na hora da tristeza, mas na hora da alegria, quando nós temos condições financeiras e quando não temos. Um homem bom, uma pessoa boa, um cristão bom é um cristão confiável de verdade, é um cristão convertido de verdade. Essa era a ideia da Escritura sobre Barnabé. Mas o texto ainda diz que ele era um homem bom, mas ele era cheio do Espírito Santo. O que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo? A manifestação dos dons espirituais, aqueles dons barulhentos, a manifestação dos dons espirituais, aqueles dons que causam impressão, aqueles dons da era apostólica. O que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que faz a vontade de Deus, segundo as Escrituras, na iluminação do Espírito Santo. É uma pessoa que realiza e consegue discernir para fazer a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma pessoa que vive debaixo da autoridade da Escritura, que respeita as autoridades constituídas por Deus na igreja e no seu país. É uma pessoa que cumpre os seus deveres e as suas responsabilidades como cristão e também como cidadão. Um bom cristão é um bom cidadão. Aqui no Brasil, um bom cristão, um cristão de verdade, cheio do Espírito Santo, é um bom brasileiro. É um bom cidadão brasileiro. Como que a gente identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo? Veja, as qualidades que antes nós falamos sobre Barnabé: generosidade, consolo e exortação, confiança nas pessoas, ajudar as pessoas, reconhecer os seus pecados e confessar ao Senhor, dedicação à obra de Deus, não importando quem vai receber a honra, quais são os resultados, se é uma coisa que vem de Deus. Essas são qualidades de um homem cheio do Espírito Santo como Barnabé. O texto diz assim, era um homem cheio do Espírito Santo, porque era um homem que se alegrava com a graça de Deus na vida das outras pessoas, o que Deus estava fazendo e usando, e por que estava usando, e como estava usando as pessoas. Era um homem que tinha a capacidade de consolar as pessoas, de ensinar a verdade, de não torcer as Escrituras, de respeitar a liderança. Quando Paulo repreendeu a Pedro, Barnabé podia ter se levantado e ter dito, para um pouquinho, espera um pouco aí, que eu também estou convencido disso, e ter discutido com Pedro, mas não, ele curvou-se assim como Pedro, diante da autoridade de Paulo, porque Paulo estava falando o que na verdade as Escrituras ensinam sobre a justificação pela fé. Não ficava procurando atrapalhar o trabalho dos outros, não. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa. Mas a Bíblia diz, ele era um homem cheio de fé. Cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Olha, a fé manifesta-se em nossa vida, em primeiro lugar, quando cremos em Jesus para a nossa salvação. Cheio de fé. Quando a pessoa crê em Jesus, inicialmente, ela recebeu a fé que vem de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela vai crescendo na fé, isto é, ela vai aprendendo sobre todas as coisas da fé, os ensinos da graça. Ela vai aprendendo sobre as doutrinas da Bíblia. Ela vai crescendo na fé. Tem a fé dom do Espírito Santo, tem a fé fidelidade, fruto do Espírito. E Barnabé não era apenas um homem bom, cheio do Espírito Santo, ele tinha fé, ele acreditava, ele cria em Jesus e vivia pela fé. Aqui, cheio de fé, é viver pela fé, sem ter medo de expressar a sua fé, sem ter medo de comunicar a sua fé, sem ter dificuldade de expressar-se por sua fé. Eu gostaria, essa noite, de concluir com 3 aplicações sobre mutualidade cristã nessa história maravilhosa da vida de Barnabé. Poderíamos falar muito, porque somente 20 vezes o texto do livro de Atos dos Apóstolos falam sobre Barnabé. E mais em 4 livros do Novo Testamento, um deles é Gálatas. Então, vou fazer algumas aplicações.
Primeira aplicação, mutualidade cristã, que é o nosso tema geral dos últimos domingos de cada mês. Mutualidade cristã, olhando o testemunho, a biografia de Barnabé, tem a ver com quem somos, transformados pela graça de Deus. Você acha que Barnabé era esse homem bondoso, generoso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo? Era alguém liberal, que contribuía, que falava a palavra de Deus corretamente, que era de confiança, porque ele nasceu assim? Não, é porque ele foi um homem transformado pela graça de Deus. Ele foi um homem salvo por Jesus. Ele foi um homem que foi alcançado pelo poder de Deus. Ele foi salvo por Jesus. Então, mutualidade cristã tem a ver com que somos transformados pela graça de Deus. Tem a ver com conversão. Mutualidade cristã tem a ver com conversão. Queridos, precisamos dar uma olhada para nós e ver se realmente somos convertidos, se realmente estamos fazendo a obra de Deus, se realmente somos transformados pela graça de Deus. Segunda aplicação, mutualidade cristã tem a ver com nossas intenções, nossa disposição de servir. Veja que Barnabé não se importou com o que as pessoas falavam dele quando ele foi defender Paulo, que havia se convertido. Barnabé também não se importou com o que Paulo pensava quando ele ajudou a Marcos. Barnabé não se importou com o que as outras pessoas pensavam dele quando ele foi a Antioquia e viu a obra de Deus na vida daqueles irmãos. Ele não ficou com inveja. Olha, mas esses irmãos aí, eu sou Barnabé, eu sou um homem bom, cheio do Espírito Santo, eu sou um homem cheio de fé, eu ajudei a Paulo, eu ajudei a Marcos, eu ajudei muita gente, eu doei o que eu tinha para a obra de Deus. Ninguém reconhece o meu trabalho, agora manda eu aqui ver o trabalho dessa igreja, desses irmãos aí que não são nada. Não, essa não era a atitude de Barnabé. Sua disposição em servir ao Senhor foi uma disposição de coração, uma disposição de servo, de se colocar à disposição do reino de Deus, sem esperar nada em troca. Mas nós sabemos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, por isso devemos ser abundantes no servir ao Senhor, no fazer a obra de Deus. Terceira aplicação, mutualidade cristã tem a ver com nossas atitudes, palavras e ações. Queridos, não é apenas o falar, mas o fazer. Não é apenas falar do Evangelho, é ser transformado pelo Evangelho. Não é apenas dizer o que pode ser feito, como fazer. Não é apenas fazer críticas construtivas ou destrutivas, mas é fazer, é realizar, é estar nas mãos de Deus, transformado pela graça, para servir a Deus e fazer a obra de Deus onde quer que Deus nos tenha mandado fazer. O que nos tem mandado fazer? Como tem nos mandado fazer? Foi assim que aconteceu com Barnabé. Era assim que era na vida dele. Foi por isso que os apóstolos lhe deram o sobrenome de filho de exortação, filho de consolação. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa noite você possa ser transformado pela graça de Deus. Que você possa ser despertado para servir ao Senhor nas muitas frentes do reino de Deus. E que você possa viver a fé que você diz que tem, em palavras e ações, para a glória de Deus. Quero convidar você a orar comigo. Oremos ao Senhor. Pai, essa noite nós bendizemos o Teu nome. E nós glorificamos o Senhor por Sua palavra. Obrigado pela biografia de Barnabé. Ajuda-nos a olhar o Seu exemplo e fazer essas aplicações em nossa vida. Aplicações da vida desse homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para nós e vermos as marcas da transformação que o Senhor realizou em nós pela graça. Se não, nos ajude a nos convertermos ao Senhor.
Ajude-nos, ó Deus, a estarmos dispostos a servir o Senhor na sua obra, onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, para a glória do nome do Senhor, do jeito que o Senhor quiser. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a nossa fé no teu reino, na tua igreja, com os nossos irmãos, em palavras e em atitudes que glorifiquem o teu nome, que edifique a tua igreja e que alcance os perdidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de enviar a sua foto para nós compartilharmos logo após o culto. Não esqueça também de confirmar a sua participação no mutirão da limpeza no dia 6. E fique orando, tá bom? Pela reforma do telhado que começa terça-feira e termina sexta-feira. E que nós possamos dar glória a Deus por isso no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique em paz.